Depois da gente fazer o unboxing e análise detalhada do livro de regras básicas, hoje a gente vai fazer o unboxing e uma análise detalhada do livro de regras expandidas do Old Dragon 2. Essa belezinha aqui, ó. Vamos lá. Opa, que tá. Agora sim. Temos como companheiro para esse unboxing o Oliver, né, Oliver? Tá meio concentrado. Calma, calma. Vamos fazer aqui o negócio do livro. Regras expandidas. Old Dragon 2. Lombada dele. Leve sua imaginação a um novo nível. É hora de levar seu jogo a um nível ainda mais alto, desafiador, mais completo e muito mais divertido. Regras novas e excitantes que complementam o seu jogo básico, adicionando ainda mais opções à criação de personagens e às suas campanhas e aventuras. Leve seus heróis a locais nunca imaginados, como as excitantes explorações e descobertas nos ermos, ou as instigantes e desafiadoras aventuras urbanas, onde a cada esquina o perigo lhe observa. Acrescente cor aos seus personagens com ainda mais detalhes de personalização, regras para a construção de castelos, domínios e, claro, o inovador modo legado de jogo, onde seu personagem se tornará um lorde a serviço de uma coroa. Num mundo repleto de intrigas e reviravoltas, este livro traz ainda 2 novas raças para jogadores, gnomos e meio-elfos, 8 novas especializações para as classes básicas, assassinos, bruxos, xamãs, dentre outros. O modo legado: transforme-se em um lorde, construa seu castelo, administre seus domínios, participe de guerra e sobreviva à traiçoeira intriga da corte. Estatísticas completas para personagens do 11º ao 15º nível. Extensa lista de itens mágicos, com geração aleatória que permite a criação de mais de 1.300 itens mágicos únicos e mais de 20.000 combinações de armas. Solo Dragon, um método para jogos de um único jogador, com um inovador sistema de geração de masmorras e investigação. Um livro necessário para jogadores de Old Dragon que busquem viver aventuras inesquecíveis. Agora vamos lá. Você vai ficar de apoio aí, Oliver? Então tá bom, né? Folgado? Vou abrir ele aqui. Já dei uns piques para eu conseguir. A gente consegue dar uma olhadinha com mais detalhes da capa. Meu, imagem top. Ilustração muito boa. Regras expandidas, livro 2. Esse cara aqui tá um pouco assustado. Aquela clériga do outro livro mais evoluída. Eu acho que o nome desse personagem principal aqui é o Kadar Thor. Dá pra ver que ele tá com uma coroa. Então provavelmente aqui ele já é rei. Interessante que aqui, ó, ele tem os brasões. Esses brasões na lore de Valância, cada um tem uma história, tem um contexto, ocupa um papel na geopolítica do mundo. Assim como esse brasão aqui, ó, esse estandarte. E aqui a gente tem de outros. Ó, esses dois aqui, esse e esse são do mesmo exército. Esse aqui é de uma outra casa. Tem um anão já mais blindadão. E aqui eu acho que é a ladra, já no veneno. A capa é linda, cara, olha. Eu gosto da tonalidade de cor do livro básico 1, que ele é aquele azulzão. Mas esse aqui, esse verde, ele passa uma tensão maior. Como os livros do Old Dragon, a capa dele é capa dura, extremamente sólida, e a parte que está escrito Old Dragon envernizada, tá vendo? Ó? Assim como essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Não consegui fazer a luz bater, mas ok. Vamos lá.
contracapa toda preta, com mais uma imagem e que complementa aquela imagem do livro básico 1. Aqui nós temos alguns kobolds, deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui para vocês verem. Ó. Tá vendo? Provavelmente eles estão indo emboscar os aventureiros do livro anterior. Essa parte aqui é igual ao do primeiro livro, com exceção de que está escrito que é o livro 2. Vamos dar uma olhadinha com cuidado no índice. Introdução. O que é o livro básico 2 usando este livro? Atributos. Novos estilos para atributos. Aprimorando atributos, opcional. Teste de atributos. Raça, meio elfo e gnomo. Classe. Guerreiro, aqui a gente tem mais especializações, então tem o anão aventureiro e o arqueiro, que são especializações novas para guerreiro. Xamã e proscrito, para o clérigo. Assassino e o halfling aventureiro, ladrão. E o bruxo e elfo aventureiro para o mago. Mais para frente, quando a gente chegar lá, eu vou explicar o que são esses elfos aventureiros, halflings aventureiros e o anão aventureiro. Que eles têm um conceito bem bacana. Diagrama de classes e especializações. Um diagrama que ele reúne todas as classes e especializações do livro básico 1 e 2. Personagens, quem é o seu personagem histórico? Aqui você tem mais ferramentas para personalizar o personagem, se você quiser dar uma aprofundada na lore dele, na lore pessoal. Equipamentos aqui, despesas triviais, ao invés de você ficar contando tudo que você gasta consertando armas, etc. Ele tem uma regra simples para fazer isso. Toda vez que você volta e ganha um XP, você desconta um percentual de que você ganhou de XP em despesas e pronto, tá lá. Aplicando riquezas, isso aqui eu achei muito bacana. Essa regra de aplicar riquezas, você pega um pouco de ouro depois de ter juntado e abre um negócio. Pode ser uma guildazinha, pode ser uma caravana, pode ser um moinho, enfim, uma vendinha. E aí toda a sessão de jogo você vê o quanto que você gastou e o quanto que você ganhou. E aí você pode ir aplicando em diversos microempreendimentos que vão aumentando o rendimento do personagem. E isso também faz com que ele já tenha uma noção do que ele vai fazer com o castelo e as construções dele quando ele chegar no modo legado. Erguendo construções, máquinas de cerco, atacando construções, jogada de proteção de materiais, transporte aquático. Campanha. Reputação, modo legado, seguidores, construção, herdeiro, título, turno de legado, aposentadoria, morte, aventura nos ermos, inanição e desidratação, viagens aquáticas, aventuras urbanas, encontros sem combate, perseguições. As regras de perseguições estão muito boas. Combate. Iniciativas alternativas. Como um sistema modular, a gente consegue alterar a iniciativa, combate de magia, etc., sem desequilibrar o jogo. Combate subaquático, aéreo, naval, entre exércitos. Esse combate entre exércitos está muito bom. Situações especiais de combates, doenças e venenos. Magia. Ampliando o grimório. Itens mágicos, espadas mágicas, armas mágicas, tudo mágico, poção, pergaminho, anel, haste mágica, itens mágicos gerais, ensinando o Old Dragon e domínios. Aqui tem uma pequena errata, né? A gente verifica que esse ensinando o Old Dragon e domínios eles já são no capítulo mestrando, ele acabou saindo aqui no índice, mas ok. Ensinando domínios, que é quando o jogador começa a ter o seu próprio domínio, seu pedaço de terra. Mestrando o modo legado, que é como você mestra depois do nível 10 ou 11. Turno de legado, mestrando nos ermos, mestrando em cidades e cosmologia planar. Ele te dá aqui uma cosmologia simples para você utilizar. Funil com ajudantes, então para quem gosta de aventura em funil, que isso aí se torna uma febre na OSR. Se eu não estiver enganado, depois do DCC, você tem essa opção aqui também. Eu não vejo muita graça, mas ok. Pocket Dragon. Para quem quiser jogar ou introduzir pessoas no do Dragon, ou até ter um jogo um pouco mais ágil quando eu for fazer o jogo solo. O Solo Dragon é genial, velho. Inspirações e indicações, então você tem livros e filmes. Glossário remissivo, que é aquele glossário que eu já elogiei na review passada, em que nele você tem o conteúdo de assuntos tanto do livro básico 1 quanto do livro básico 2. Isso faz com que você não precise ficar consultando as coisas em dois livros. Você pega qualquer um deles, consulta no índice e lá vai mostrar se está em um livro ou outro. Você não precisa ficar olhando os dois. Ficha de negócios, para quando você aplicar o seu dinheiro. Ficha de construção. Ficha de domínio.
ficha de exploração solo, ficha de Pocket Dragon, ficha de ajudante. Muita ficha. Olha a ficha! A introdução ele explica o que é o livro, que ele apresenta mais opções e aqui eu vou ler esse parágrafo em que mostra o novo foco do jogo a partir do level 10. Então, uma das bases deste livro é trazer uma opção para o jogo dos níveis mais altos, mudando o foco da exploração do cenário para o comando de cenário. Aqui os personagens de 11º nível adiante já são veteranos experientes e competentes, os quais amealharam fortunas em suas carreiras e agora voltam os olhos para outros problemas, como guerras, invasões, administração e controle de cenário em geral. O melhor é que tudo isso é opcional. Quer continuar explorando as masmorras? Vai fundo, porque aqui você continua encontrando regras para isso. Então aqui fica bem claro, né? E é legal porque esse modo legado ele vem preencher uma lacuna que eu acho que só teve preenchida no Rule Cyclopedia e no Back Me, que é o cara vai ficar rastejando em masmorra até o nível 12. Pô, o cara já tá muito relevante para fazer isso. Então, pô, vamos dar umas outras regras. E geralmente as pessoas costumam ter dinheiro, isso aí teve até um debate há um tempo atrás no grupo do Old Dragon de WhatsApp, em que as pessoas falavam, poxa, se eu já tenho dinheiro pro quinto, sexto, sétimo nível para fazer um negócio, um forte, por que eu preciso esperar, né? E aqui, apesar de começar no nível 11, as tabelas de experiências do Old Dragon elas foram achatadas. Isso faz com que no nível 11 e no nível 10 os personagens do Old Dragon tenham o mesmo nível, quantidade de experiência de personagens das versões clássicas do nível 6 ou 7. Então, basicamente, naquele nível que você já vai estar consolidado, aquela quantidade de experiência que você ganhou, que você já está consolidado no mundo, você já tem ouro para investir e conseguir o seu pedaço de terra, você já vai ter esse direito mecânico, né? Claro que, como todas as regras, e a regra de ouro e a regra do bom senso, que está no livro básico 1, se o mestre julgar adequado, de acordo com a ficção disso ocorrer antes, ele adianta. E eu não vejo nenhum problema nisso. Aqui as ilustrações continuam com o mesmo nível de qualidade. A gente estava vendo antes uma ilustração preto e branco, aqui uma ilustração colorida. Esse aqui é do Shaggy, um dos antagonistas principais do cenário, antagonista místico, se não estiver enganado, um mago, um necromante, um lich. O Joker, o palhaço! Olha que legal isso aqui. As notas de design, como no livro anterior, continuam. Então, para que você não se perca nos dois livros, eles tiveram o cuidado de explicar e colocar uma numeração contínua nelas. Você reparará que a numeração das tabelas, notas de design e até dos apêndices seguirão a existência do livro básico 1. Isso acontece para que as informações do sistema como um todo não tenham numerações iguais e não confundam quando o mestre procurar por informações. Então não se assuste, você não perdeu nada do seu livro. É proposital. Cara, diagramação top, até a diagramação interlivros, ou seja, a diagramação do livro básico 1 dialoga com a diagramação do livro básico 2. Fui empurrar um pouquinho o Oliver para lá, mas ele acha que eu quero fazer carinho nele. Oliver, só preciso de espaço para fazer a análise, meu amor. Parece um tapete. Obrigado, viu, pelo pouquinho de espaço que você me cedeu. Aqui nos atributos a gente tem novos jeitos de rolar atributo. Então, estilo 2d6 duplo, estilo camponês, quer saber quanto um atributo o NPC tem ou quer que seu personagem seja realmente um camponês? Rola aqui. Estilo de distribuição, estilo racial, em que varia do jeito que você joga para dependendo do atributo, dependendo da raça. Se você quiser aprimorar atributos, que eu não uso, mas quem quiser tem. E é difícil, tá? Não é fácil não. Acho que no nível 12 o cara consegue 2 pontos de atributo a mais, mas enfim, é o SR, né? Regras opcionais, claro, deixando bem claro. E aqui a ilustração das raças. Aqui, ó. Ilustração top. Eu tenho, pra mim, que esse anão nesse ângulo se parece com o Pop. Mas vamos ver se é isso mesmo. Se um dia eu encontrar ele novamente pessoalmente, encontrei ele rápido, consigo confirmar essa minha suspeita. Meio elfo. Vejam esta ilustração. Gnomo. Uma página para cada raça.
Aqui a gente tem um diagrama de todas as raças com as habilidades. Como a diagramação ela é interlivro, então ela fala com esse livro e com o livro básico 1, você não precisa ficar olhando o livro básico 1 para ver o que um Halfling tem. Aqui você consegue verificar também. E aqui um diagrama de idades igual no livro básico 1 também. Percebe que às vezes tem informações repetidas quando seria necessário você consultar outro livro. Então você tem tudo num livro só. Classe. Guerreiro. Tabela de guerreiro do nível 11º até o 15º. Pode ver que as tabelas de experiência estão achatadas, resolvendo aquele problema que eu tinha comentado com vocês. O que você pode ser? Você pode ser um cavaleiro, você pode ter um patrono, fazer um castelo, enfim, anão aventureiro. Vamos lá, deixa eu explicar aqui o que são esses anões aventureiros, elfos aventureiros e halflings aventureiros. São especializações de algumas classes. A OSR tem um forte elemento de saudosismo, então, por que não ter raças como classes? Mas o Old Dragon ele se inspira muito no AD&D, e lá as classes e raças são separadas. Porém, eles deram um jeito de colocar aqui. Se você quiser jogar como raça, como classe, você usa uma dessas especializações. Então, quero ser um anão nos moldes do BX. Você tem essa opção. É igual? Não, não é igual. Mas ele tem o mesmo conceito. O anão aventureiro, deixa eu ler aqui para vocês entenderem o conceito dele, ele busca ser uma homenagem à raça como classe. Se você quiser jogar como raça como classe, você tem essa opção. Estes guerreiros anões especialistas são uma espécie de combatente típico das linhas de combate anã, soldados treinados para enfrentar os principais perigos. O anão aventureiro é o herói máximo da sua raça, o campeão treinado para representar a excelência dos anões na arte da batalha e na proteção do seu povo. São preparados para ser uma espécie de guarda de elite na defesa dos seus portões, corredores e salões sob a montanha. Então, aí ele tem habilidades que são extremamente relacionadas à raça, como armas raciais e etc. Arqueiro, uma especialização do guerreiro. Não gosto muito de arqueiro, mas tudo bem. Clérigo, mesma estrutura. Estrutura de níveis e de experiência e informações para o nível 11º em diante. Reputação que você pode fazer, ter um patrono, se tornar um peregrino, fazer um templo e etc. E especializações para o clérigo. Puta, essa especialização é o máximo, cara. O xamã é muito louco. O xamã, ele é tipo um druida, mas ele é um pouquinho mais destrutivo. E ele dá um up nos personagens com as músicas de transe dele. Pode até colocar um personagem num estado de berserker. Proscrito. Essa especialização é excelente porque ela se relaciona com a lore de um modo fantástico. O que acontece quando um clérigo perde os seus poderes, trai a sua divindade, etc. Claro que a gente resolve isso com as regras da casa, mas aqui a gente tem uma especialização. O clérigo perdeu o poder, ele se torna um proscrito. E aí ele muda um pouquinho as regras que ele utiliza. Ele tem um resquíciozinho de poder mágico e ele pode usar, como vocês estão vendo, uma espada bastarda aqui. Da hora essa ilustração, hein? Aliás, do Xamã também é fantástica. Legal que no druida do LB1 tem um bichinho vivo. O Xamã, o bichinho tá morto aqui como um amuleto. Aqui especializações de ladrão. O assassino clássico. Halfling aventureiro. Halfling aventureiro representando aquele Halfling clássico de raça como classe. Vamos ler o parágrafo introdutório dele. Esses ladrões Halflings especialistas são um dos heróis mais incomuns de se encontrar pelos escuros corredores das masmorras. Cansado de sua pacata vida junto dos seus, o Halfling, munido de sua coragem e espírito aventureiro, parte em busca de terras das quais ele nunca ouviu falar, enfrentando perigos que nunca pensou vencer, conquistando riquezas que nunca pensou conseguir. À primeira vista, pode apresentar ser despreparado, talvez pela falta de pirotecnia de suas habilidades, mas esta impressão se esgota quando Halfling aponta sua arma para o seu alvo. Esses caras aqui com arma de arremesso são embaçados. Magos, mesma estrutura, tabela de níveis avançados, o que você pode fazer, especializações bruxo, o cara que faz um pacto com alguma entidade e ganha magias a respeito disso, ele tem magias mais restritas, porém ele não precisa memorizar magias, excelente. E aqui o elfo aventureiro, essa ilustração tá louca demais. Bom, essa daqui também. Lembra levemente, é uma mistura de o cara do Elric com The Witcher.
elfo aventureiro, inspirado no raça como classe. Esses magos elfos são os campeões de sua raça. Ou seja, essas especializações raciais, elas são tipo o elfo mais elfo do que o elfo, entendeu? O anão mais anão do que o anão. Em uma mescla de artes arcanas e combate pessoal para formar os melhores aventureiros já vistos por sua raça. Costumam concluir seu treinamento em aventuras pelo mundo para retornar à sua terra cobertos de glória, conhecimento e respeito de seus semelhantes. Basicamente ele bate e usa magia. Diagrama das classes base com as suas especializações e etc. Olha essa ilustração, muito bom. Personagens aqui, regras para você aprofundar a personalização dele, traços pessoais, geração de nomes, características físicas, história. Quer fazer um background? Rola uns dados aqui, ó. Você tem um fluxograma em que você já vai ter a história do seu personagem prontinha. Que é um outro jeito de fazer história muito boa, histórico por flashback, que você vai preenchendo a história do personagem conforme o jogo vai rolando. Muito, muito boa essa opção. Você vê que os livros são fartos de ilustrações. Passei pelos equipamentos que eu já falei um pouquinho lá. Modo legado, como você vai jogar depois que você tiver passado do nível 10 e não quiser mais ficar rastejando por masmorra, que você ganha coisas ao passar de nível, fora os poderes. Então, seguidores, pessoas começam a te seguir, construção, herdeiro, um título nobiliário. Aqui, ó, os seguidores dessa moça aqui que acabou de chegar no nível 11. Provavelmente uma guerreira embaçada, talvez uma paladina. Aliás, deve ser paladina, porque a paladina tem esses mesmos traços. Aqui tabela de guerreiros e seguidores começam a te acompanhar. Regras para você se aventurar nos ermos, tá? Então aqui você tem regras básicas para se aventurar nos ermos. Aqui você tem as regras de modo mais simples, mas assim, dá conta completamente. Uma página. Metade, metade, preenchido por uma tabela e uma ilustração. Morrendo. Inanição e desidratação, viagens aquáticas. Aí começa aquelas coisas que a gente não usa muito, né? Poucas pessoas, aventuras urbanas. Aqui ele explica, cara, uma base muito boa. A gente tem aldeias, metrópoles, cidades e como que ocorre a evolução, ó. A aldeia se torna uma vila, que depois se torna uma metrópole, e assim por diante. Pormenores aqui, penas para crimes, caso o seu personagem cometa crimes na cidade, né? Perseguições, regra de perseguição muito boa. Combate, aqui você tem mais opções de combate. Alternativas de iniciativa, olha essa ilustração que louca. O bicho arregaçou a armadura do cara, mas ele também deu troco. Combate subaquático, aéreo e etc. Combate entre exércitos. Cara, não vou explicar as regras aqui, mas eu li. Funcional, simples. E esse combate entre exércitos é feito em um sistema que os personagens jogadores são importantes. Você vai ter o campo de batalha lá, vai rodar o combate entre exércitos e vai rolar a todo turno eventos. Esses eventos precisarão ser resolvidos pelos jogadores, senão eles vão perder a batalha. Então, além do que acontece com os exércitos, você tem aquele zoom out e você tem o zoom in, em que acontece os jogadores lutando. Então, ó, eventos, mudança de planos resgatando aliado, fechando uma brecha, campeão inimigo, neutralizar artilharias, guarda de elite, líder inimigo e assim por diante. Oliver, não é pra você deitar aqui, cara. Você pode ir um pouquinho pra lá, por favor? Tá bom? Ô, seu preguiçoso. Deitou mais, né? É muito preguiçoso, cara. Número de tropas. Poder delas. Olha como o combate é simples. E olha a ficha de uma unidade, por exemplo. Você vê como o combate ficou simples e funcional, o combate de massa. Cavalaria de guerra, poder 8, deslocamento 3. Tem 3 características, fanática, invasora e investida. É isso é a ficha de uma unidade. Ah, quero derrubar o cara, como é que eu faço? Você tem 2 opções aqui. Embora você possa arbitrar e julgar do jeito que você quiser, mas tem sugestões aqui. Tabela de acertos críticos,
com efeitos especiais. Teve a parte de doenças e magias, ampliando o Grimório. Aqui entra a parte de magias. Deixa eu ver se tem uma ilustração legal aqui. Tem a clássica também, né? Fazendo uma referência. Aquela boca na parede. Não lembro de que aventura é, mas sei que é uma referência icônica. Geração de itens mágicos. Mestrando, aqui tem coisas muito úteis, cara. Ensinando o de Dragon, etc. Mas ó, como é que eu vou mestrar para um cara que está tendo um domínio agora? Que ele controla um pedaço de terra e tem que lidar com alguns problemas aí. Domínios, como é que você mestra isso? Como é que você consegue a terra? Como é que você tem que fazer? Como que você administra a popularidade do governante? Como que você administra o quanto que entra e sai de dinheiro? Como que você sabe quantas tropas ele vai ter disponível? Tudo isso aqui coberto, cara. Excelente, excelente, excelente. Criando aventuras no modo legado, afinal o tipo de aventuras muda. Turno de legado também, você tem umas tabelas aqui para saber o que acontece. Afinal, as coisas não ficam paradas, né? Tem problema, você tem que resolver, tem que lidar aí com toda a parada política e também às vezes botar a mão na massa. Tabelas de encontro aleatórios, plano de fundo para viagens, construindo reinos, cosmologia planar. Isso aqui está excelente. A cosmologia ela é baseada no baralho, então em Valância ou em qualquer cenário vanilla que você tiver, um baralho representa a cosmologia do mundo, toda a parada metafísica. E aí você consegue ter muita lore aqui. Para funil, não me interesso muito, mas ok. Pocket Dragon. Solo Dragon. O Solo Dragon tá excelente. Você cria masmorra assim, velho. Fácil, 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 cara. E você vai investigando e descobrindo ao mesmo tempo. Tá? Não tem aquela parada de você jogar solo e você saber o que é. Não, você vai descobrindo e jogando. Muito, 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 muito louco. Modo, cara, sensacional. Nunca tinha visto algo parecido em RPG solo. Dos que eu joguei. Já joguei bastante já. E o glossário remissivo, que eu disse pra vocês que é digno de nota. Aqui um monte de fichas, né, que a gente viu lá no índice. Então, vamos dar um zoomzinho nelas aqui. Ficha de domínio, brasão, administração, tesouro, mapinha do seu domínio, metrópolis, castelos, cidades fortes. Ficha de exploração de masmorra solo. Ó, oráculo, rumores e desenho da masmorra. Ficha para Pocket Dragon. E ficha de ajudantes, no caso você vai jogar com funil. Bom, é só tudo isso só que tem nesse livraço. Deixa eu mudar aqui. Leve sua imaginação a um novo nível. Deixa eu ficar aqui um tempinho para sair para thumb. Eu não tenho muito saco para ficar editando imagem, então eu fico assim para aparecer o bagulho. É isso, pessoal. Livro básico 1 é free, grátis. Dá uma olhadinha lá. Esse aqui é pago, em breve sai para venda, até todo mundo receber do financiamento coletivo, eles vão ter esse cuidado. E pau no gato.